Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, sejam muito bem-vindos a Casos novamente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, já ativa o sininho para receber todas as notificações e os avisos quando sair vídeo aqui no canal. Me siga lá no Instagram casos.mistérios. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história, um caso brasileiro, na verdade, que ocorreu nos anos 90 e que marcou muito o nosso país. E é algo assim muito lamentável, é algo muito triste, que é uma das coisas que eu quando eu trago aqui no canal, eu vou confessar pra vocês que mexe bastante comigo. Vou contar pra vocês aqui hoje a história do massacre do Morumbi. Primeiramente eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre o autor desse crime. Mateus da Costa Meira nasceu no dia 4 de abril de 1975 e em novembro de 1999, na época do crime, no mês que ocorreu esse crime, ele vivia sozinho em um apartamento em São Paulo e na época ele estudava medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Isso, exatamente o que vocês ouviram, ele estudava medicina. E ele estava no seu 6º e último ano, há apenas 15 dias para se formar. Seu pai também era um médico e ele morava em Salvador, a cidade natal, na verdade, da família. E o Mateus ele recebia regularmente dinheiro dos pais para viver em São Paulo uma vida confortável. Então, aparentemente, ele tinha uma vida boa, Ele recebia dinheiro dos pais para viver confortável, fazia uma faculdade, que é o sonho de muita gente e que muita gente não pode porque não tem condições. Estava a apenas 15 dias de se formar. Mateus também gostava muito de jogar videogames violentos e ele era conhecido por enviar vírus e pornografia a usuários do provedor de internet em Salvador desde janeiro de 1997. Ele era descrito por muitos que o conheciam como tímido e introvertido. E também por ter uma cara fechada, assim, ele não era um cara muito simpático com as pessoas. Já por outras pessoas, ele foi descrito de uma outra maneira. Ele foi descrito como um cara gentil, um cara calmo, mas que ele mudou muito a personalidade dele meses antes do ataque, começou a matar aulas e também ele começou a se aproximar de traficantes de drogas. Antes do massacre ocorrer, o Mateus ele já possuía uma pistola, mas quando chegou mais perto da data, ele obteve uma arma mais poderosa, uma submetralhadora que ele adquiriu ilegalmente de um homem por R$5.000. Na noite do dia 3 de novembro de 1999, dentro da sala 5 do cinema do Morumbi Shopping, Mateus, com 24 anos na época, começou a assistir ao filme como todos, Ele sentou na primeira fila. O filme que passava no dia era O Clube da Luta. Ele assistiu o filme por alguns minutos e decidiu levantar para ir no banheiro e, chegando no banheiro, ele pegou a submetralhadora dele e atirou contra o espelho. Não sei por quê. Muitos dizem que ele estava testando a arma para ver se a arma realmente estava funcionando. Em seguida, ele voltou para a sala de cinema, onde ele ficou em frente à plateia. Ele sacou a arma e novamente atirou, mas ele atirou para o alto primeiramente. Logo em seguida, ele começa a atirar contra as pessoas que estavam assistindo ao filme. Quem estava na primeira fileira viu a tempo que se tratava de tiros reais, se abaixou, enquanto as pessoas que estavam mais em cima acreditavam até que os tiros viessem, devido ao barulho alto do filme, que viessem do próprio filme e não se deram conta de primeiro momento que se tratava de um ataque. A fotógrafa Fabiana Lobão Freitas, de 25 anos, morreu na hora. O economista Júlio Maurício, de 29 anos, chegou ao hospital com vida, mas não resistiu. E a publicitária Emé Luísa Jatobá, de 46 anos, também não resistiu aos ferimentos na cabeça. Também houve 5 feridos por balas e estilhaços, mas ficaram fora de perigo. Essa tragédia resultou em 3 mortes e 4 pessoas feridas e mais 15 pessoas que ficaram em pânico. Mateus foi preso em flagrante e acabou condenado a mais de 120 anos de prisão. Seus advogados alegaram que Mateus era semi-imputável, ou seja, possuía consciência parcial dos seus atos. A sua defesa tentou mostrar que ele sofria de alucinações, que ele ouvia vozes e tinha crises de agressividade, além de um comportamento estranho e solitário.
Os advogados de defesa tentaram argumentar que o Matheus havia sido influenciado pelo jogo, no qual há uma cena de tiroteio dentro de um cinema. Porém, nos testemunhos iniciais que o próprio Matheus deu, ele falou que ele teria iniciado o tiroteio porque sentiu que as pessoas na sessão estavam observando ele. Segundo o próprio criminoso Matheus, ele tinha essa sensação de perseguição desde os 16 anos de idade. Em 2007, eles reduziram a pena do Matheus para 48 anos e 9 meses. E no dia 8 de maio de 2009, o Matheus ele tentou matar um de seus colegas de cela, um homem chamado Francisco Vidal Lopes, de 68 anos, porque ele estava ouvindo a televisão muito alta. Em 2011, a Justiça, por meio do júri popular, o absolveu da acusação de tentativa de homicídio contra o colega de prisão e foi considerado que sim, que Matheus sofria sim de alguma doença mental. E então, após isso, ele foi encaminhado para um hospital de custódia e tratamento em Salvador, onde ele permanece preso e sendo tratado até os dias de hoje. Nós, nos considerando pessoas normais dentro do possível, nunca vamos compreender, eu acho, o que se passa na cabeça de um ser humano assim, que assassina alguém ou várias pessoas, serial killers, e nesses casos como assassinos em massa, né, onde numa bela manhã, numa bela noite, a pessoa ela simplesmente decide, às vezes por algum surto, às vezes se programa, muitas vezes adquire armas, como esse caso, e decide, não, eu vou ir lá e eu vou tirar a vida de muitas pessoas. Por quê? Eu fico pensando assim comigo, imagina tu decide ir com a tua família, vamos lá ver um filme no cinema, tu tá indo curtir um filme no cinema, sem o menor pensamento de que algo ruim pode acontecer, tu tá indo dentro de um shopping assistir um filme. E esse não é o primeiro massacre desse tipo, tem também um outro massacre que ocorreu lá nos Estados Unidos. Eu já contei aqui no vídeo sobre massacres marcantes, vou deixar aqui o cardzinho. De repente aparece um maluco lá e começa a atirar contra todos sem nenhum motivo aparente. Por quê? Por ódio do ser humano, por ódio por sua vida não ser como ela queria. Por quê? Descontar nas outras pessoas.